Ascensão através de habilidades. Episódio 186. Certo acerto, 1. Taizan designou um ponto vital enquanto corria em direção ao cavaleiro. Então, o cavaleiro tentou defender aquele ponto vital como prioridade. Vendo isso, Taizan rolou o pé. Sua força de vontade aumentou poderosamente em direção ao cavaleiro. O cavaleiro estremeceu momentaneamente. Ele sentiu que Taizan estava mirando no ponto fraco de seu pescoço. Portanto, ele se moveu para proteger o pescoço, expondo inadvertidamente o ponto vital que Taizan havia designado. Taizan aproveitou a oportunidade. Rachadura. 33. Ele murmurou enquanto recuperava sua espada. Ele ajustou sua força de vontade com uma habilidade conceitual. Não se tratava de limitações físicas. Tratava-se de projetar sua vontade para atacar o pescoço do cavaleiro. Como nada o influenciou diretamente, não houve problema em cumprir as condições de aquisição do Sure Hit. Taizan designou o ponto vital, manifestou sua vontade de restringir os movimentos do cavaleiro e então atacou. Esta sequência de ações foi repetida. O fantasma observador soltou uma risada vazia. Isso é bastante complicado. Assim como as habilidades que Taizan adquiriu até agora, a condição em si era claramente desafiadora. Primeiro, um duelo forçado. Contra vários inimigos, conduza um duelo assumindo apenas um oponente e vença. Taizan rapidamente o adquiriu através de flechas paralisantes para suprimir muitos. No entanto, isso só foi possível nos pisos inferiores. Quanto mais fundo você ia, menos frequente se tornava o aparecimento de vários monstros ao mesmo tempo. Mesmo que aparecessem, seus números eram incontáveis. Ou eles se ajudavam perfeitamente, tornando quase impossível isolar apenas um. Em níveis abaixo de um certo limite, os monstros também resistiam a estados como paralisia, tornando-os difíceis de incapacitar. Portanto, além dos estágios iniciais, a aquisição era praticamente impossível. E o mesmo aconteceu com a anulação de ataque. Você tinha que permitir um ataque sem perder saúde e até não usar nenhuma armadura, o que tornava tudo muito complicado. Era uma habilidade que não poderia ser aprendida sem o atributo escudo e, mesmo com um, só poderia ser adquirida minimizando o dano tanto quanto possível. Claro, agora que o atributo do escudo era maior, adquiri-lo poderia ser mais fácil. Mas o labirinto não concedia habilidades facilmente. O fantasma pensou que não importava quão alto fosse o atributo do escudo, definitivamente haveria restrições adicionais. E então, adição. Uma habilidade que dobrou o dano final. Uma habilidade com um efeito inacreditável, cujo valor aumentava à medida que se aventurava no labirinto. Uma habilidade maluca que exigia dobrar o dano sem usar nenhuma habilidade, exceto perseverança. Ninguém além de Taizan teria tentado tal experimento, incluindo o fantasma. Para obter uma habilidade esmagadora, era preciso enfrentar condições que pareciam impossíveis, que ninguém mais ousaria tentar. O fantasma se lembrou. O administrador disse: as habilidades não foram pré-fabricadas, mas foram criadas e fornecidas quando condições específicas foram atendidas e consideradas apropriadas. O importante é a ideia e a imaginação. Deve ter sido o mago do labirinto quem criou tal sistema. Aquele que foi diretamente aos deuses para negociar com eles. Aquele que pegou emprestado seu poder para criar um espaço tão vasto. O fantasma lentamente começou a entender o que o mago pretendia ao estabelecer tais condições para a aquisição de habilidades. Kaang. 87. Taizan murmurou. Quase lá. Apenas mais 13 ataques focados e seria um sucesso. O cavaleiro ficou parado por um momento, como se estivesse pensando. Então, ele atacou Taizan novamente. Taizan ativou a designação de ponto vital. O cavaleiro protegeu a parte vital designada com seu corpo, e Taizan, como antes, mirou no pescoço com sua vontade. Uma sensação arrepiante, um sussurro de morte, desceu pelas costas do cavaleiro. Mas o cavaleiro não mudou de postura. Kuong. Taizan franziu a testa. O cavaleiro balançou a espada para Taizan sem proteger o pescoço exposto. Recuando para evitar o ataque, Taizan moveu sua vontade novamente. Mas mais uma vez, o cavaleiro atacou implacavelmente, sem demonstrar intenção de proteger o pescoço. Taizan percebeu que o cavaleiro não pretendia mais proteger seu pescoço. Seu único objetivo era bloquear a área-alvo e atacar. Concluindo que não conseguiria evitar todos os ataques, Taizan moveu sua espada. Kaang. As espadas colidiram. Estava de volta à estaca zero. O fantasma riu. Esta é outra repetição insana como addition? De certa forma, foi pior. A adição exigia a repetição do mesmo ataque. Mas isso exigia a máxima atenção tanto no ataque quanto na evasão. Não importa. Quanto tempo demorou não foi importante para Taizan. O que importava era que isso pudesse ser obtido. Taizan designou o ponto vital e atacou novamente. O cavaleiro, que já havia defendido o ataque de Taizan antes, atacou novamente, expondo descaradamente sua fraqueza. Taizan observou o cavaleiro atacando, leu a trajetória da espada balançando e torceu o corpo. Suave. A espada do cavaleiro cortou o ar com força. Mas Taizan, sem recuar, evitou todos os ataques com apenas um giro do corpo.
Os movimentos do cavaleiro tornaram-se cada vez mais rápidos. Consequentemente, a parte vital bem guardada foi exposta. No momento em que viu, Taizan atacou como uma flecha. O cavaleiro tentou defender apressadamente, mas a espada de Taizan, como uma serpente, dobrou e atingiu o ponto vital. Isso é o primeiro. Taizan murmurou. O cavaleiro mudou sua abordagem em resposta ao ataque de Taizan. Ele parou de proteger o pescoço e defendeu apenas as partes vitais. Portanto, Taizan também mudou seu método. Suas estatísticas eram esmagadoramente mais altas em comparação com as do cavaleiro. Além disso, talvez devido ao aumento da proficiência com habilidades conceituais, ele podia ler fracamente a vontade do cavaleiro, tornando fácil evitar ataques. Então, ele se concentrou apenas na evasão até que o ponto vital fosse exposto. Logo, o cavaleiro, exausto pela evasão de Taizan, expôs inadvertidamente seu ponto vital. Kaang. Isso dá 33. Taizan murmurou. Depois de ter conseguido cerca de 50 vezes. O cavaleiro mudou seu movimento mais uma vez. Engolido por um abismo profundo, o cavaleiro possuía uma esgrima única. Ele pressionou Taizan com movimentos disciplinados, mas agressivos. Mas de repente, ele abandonou sua esgrima e começou a avançar de forma imprudente com seu corpo. Taizan rapidamente tentou escapar dos ataques do cavaleiro, mas a distância era muito próxima. Eventualmente, Taizan teve que permitir o ataque do cavaleiro. Suspirar. Estava de volta à estaca zero. O fantasma balançou a cabeça, incrédulo. Mas eu senti o mesmo durante a adição. Se fosse eu, teria enlouquecido. Depois de passar horas e chegar perto de 90 sucessos, justamente quando pensava que estava quase lá, o cavaleiro mudando sua abordagem significava começar tudo de novo. Ele teve que repetir isso uma e outra vez. Era uma tarefa que parecia exigir uma quantidade infinita de tempo. Sério, acho que isso é melhor que adição. Por quê? Parece o mesmo para mim. Pelo menos este garante que posso conseguir. O fantasma percebeu o que Taizan quis dizer. A adição só poderia ser obtida bloqueando variáveis. Mas as variáveis eram exatamente isso porque Taizan não conseguia controlá-las. A única coisa que Taizan pôde fazer ao adquirir Addition foi continuar balançando sua espada. Isso foi tudo. Suas ações proativas foram severamente limitadas. Literalmente, se a sorte não estivesse do seu lado, a adição era uma habilidade que poderia levar uma vida inteira para ser obtida. Em contraste, Shurhit permitiu que Taizan gerenciasse as variáveis. O monstro apenas rebateu os ataques de Taizan com uma ou duas abordagens diferentes. Então a história se torna simples. Contanto que ele entendesse e reagisse a cada movimento do oponente, o sucesso seria apenas uma questão de tempo. Bem, isso é alguma coisa. O fantasma riu. Taizan continuou se movendo. Cerca de 50 vezes, o cavaleiro mudou seu padrão mais uma vez. Incapaz de responder imediatamente, Taizan teve que recomeçar do início. Mas a expressão de Taizan permaneceu inalterada. Gradualmente, os padrões do cavaleiro começaram a se repetir, seguindo um ritmo previsível. Percebendo que o adversário havia esgotado seu repertório, Taizan aproveitou a oportunidade. Rachadura. 1. O cavaleiro alterou sua contagem, tentando dominar Taizan mudando os padrões. No entanto, Taizan já havia encontrado todas essas manobras pelo menos uma vez antes. Sem nada de novo para desafiá-lo, responder tornou-se fácil. E assim, ele avançou de forma constante. Rachadura. A espada de Taizan atingiu um ponto crítico, fazendo com que o corpo do cavaleiro convulsionasse violentamente. Isso dá 100. Você mirou exclusivamente nos pontos vitais do oponente. A habilidade especial de ativação, Sure Hit, foi adquirida. Ele finalmente adquiriu a habilidade, impressionando até o fantasma. Eu também senti isso durante a adição, mas sua habilidade é verdadeiramente extraordinária. Eu me pergunto se há mais alguém que poderia ter sucesso conhecendo o método? Provavelmente não. Em sua vida anterior, ele compartilhou o método com muitos, mas apenas Li Taeyeon conseguiu ter sucesso. Com Sure Hit agora em sua posse, não havia mais motivo para se envolver com o cavaleiro. Ele avançou sobre o cavaleiro vacilante, esquivando-se da espada do cavaleiro e enfiando a sua no pescoço do cavaleiro. Rachadura. O cavaleiro desabou. Você derrotou o cavaleiro submerso no abismo profundo. Seu nível aumentou. Você obteve a runa do relâmpago. Você obteve? Ufa. Respirando fundo, Taizan refletiu sobre o esforço. Embora familiar, atingir pontos vitais mais de 100 vezes e alinhar sua vontade com uma habilidade conceitual tinha sido algo exigente. Mas, no final das contas, ele prevaleceu. Habilidade de ativação especial, Sure Hit. Consumo de mana, 5. O próximo ataque ao oponente sem dúvida acertará. Este ataque não pode ser evitado. Fiel ao seu nome, era uma habilidade que garantia um ataque invencível contra o oponente. As únicas opções do adversário eram anular o ataque, bloqueá-lo ou sofrer o golpe. Isso é realmente fascinante. Eles realmente distribuem essas habilidades? A habilidade Sure Hit, que forçou um contra-ataque específico do oponente, pode ser comparada a habilidades como anulação de ataque ou duelo forçado.
E Taizan possuía a espada de habilidade. Dada a pré-condição de confronto de espadas, era uma habilidade que poderia ser utilizada infinitamente, e combiná-la com isso poderia maximizar a eficiência. Porém, Taizan ainda não estava satisfeito. Ainda havia muitas habilidades a serem adquiridas. Ele pretendia obter cada um assim que as condições fossem atendidas. Todas as habilidades de sua vida passada. E as estatísticas e habilidades adicionais do modo solo. O quão forte ele poderia se tornar combinando tudo isso estava além de sua própria imaginação. Taizan primeiro verificou a recompensa por concluir o 38º andar. Runa Relâmpago. Infunde o equipamento com a energia do raio. Não se sabia quando ele mudaria de arma. Como o fantasma mencionou que mais tarde poderia obter a arma que usou, Taizan aplicou a runa em suas flechas. Fiz. A flecha brilhou com uma luz azul. Flecha Relâmpago autoconsciente, Runa Relâmpago. Uma flecha que se move sozinha para proteger seu mestre. Possui autoconsciência e não pode ir além de um certo alcance. Mestre atual, Kang Taizan. A classificação do usuário é insuficiente. Poder de ataque, 1. Infundido com a runa do relâmpago. Poder de ataque mais 30. Aplica um efeito de status eletrificado ao inimigo atingido. Um poder de ataque adicional de 30 foi adicionado, junto com um efeito menor, mas agradável, de aplicar um julgamento de efeito de status a cada ataque, semelhante a um raio atingindo uma árvore velha. Taizan tirou as flechas. 2 flechas tremeluziam com relâmpagos. Nada mal. A mudança não foi indesejável. Porém, ele estava curioso para saber como aumentar o poder de ataque, já que a única explicação era classificação insuficiente. Obteve a adaga da dissipar magia. Adaga de dissipação de magia. Uma adaga infundida com dissipação de magia. Ele pode desbloquear selos mágicos, mas não pode desbloquear selos de magia superiores ao nível de dissipação infundido na adaga. Uma adaga capaz de desbloquear selos mágicos, um equipamento que pode ser útil se for guardado. Taizan embolsou a adaga e desceu ao 40º andar. Início da missão do 40º andar. Derrote o chefe do 40º andar e passe. Recompensa. Colar do Majestoso. Finalmente, foi o 40º andar. O fim da série dos anos 30 ocupada por cavaleiros estava à vista. Foi o momento em que Taizan estava prestes a se mover em direção ao chão. Uma garota apareceu quando a escuridão se abriu. Qual é o problema desta vez? Taizan perguntou, imperturbável pelo súbito aparecimento do deus demônio. Ele tinha um palpite. Não havia muitos motivos pelos quais ela apareceria diante dele assim. Os guias do pecado. Eles fizeram seu movimento. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.